Glenn Quagmire passou por algumas mudanças marcantes ao longo dos anos, deixando de ser um personagem onde sua única função era basicamente ser um pervertido, e passou a ter outras características que o fizeram se envolver em situações malucas e perigosas. E é por isso que no vídeo de hoje, vamos falar das 5 piores coisas que aconteceram ao Quagmire. Mas antes, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, para saber sempre que sair um vídeo novo. Teve soluços que quase lhe custaram a vida. Quando Quagmire começou a soluçar sem parar, seus amigos tentaram métodos não convencionais de tratamento para ajudá-lo. Primeiro, Joe tentou assustá-lo. Depois, Peter o levou ao hospital onde o Dr. Hartman afirmou que a melhor forma de tratar soluços era através de hipnose. E por último, Cleveland o levou a uma igreja, argumentando que os soluços eram obra do diabo. Então pediu ao reverendo para exorcizar o amigo. Mas obviamente nenhum desses métodos funcionou. Os dias foram passando, e o Quagmire, sem conseguir dormir ou comer por causa dos soluços, ficou desesperado e foi correndo até o Peter, pedindo para ele achar um jeito de dar um fim em sua vida, dizendo que não aguentava mais esse tormento, vendo o sofrimento do amigo. O Peter topou fazer aquilo em nome de sua amizade. Com isso, Quagmire fez questão de deixar claro que não teria volta, nem se ele implorasse muito para o amigo parar com aquilo. Peter concorda e diz que fará isso ao amanhecer. Muito triste e desesperado, Quagmire decidiu se despedir de sua amada gata, mas a felina ficou irritada e acertou com a garra em suas bolas. O medo de perder seu bem mais precioso foi tão grande que, surpreendentemente, seus soluços desapareceram de uma vez por todas. No entanto, em vez de procurar Peter para explicar, Quagmire, assim que teve a chance, focou em conseguir finalmente dormir, mas enquanto cochilava, Peter apareceu e colocou Quagmire no porta-malas do próprio carro, pronto para levá-lo até a floresta. Quagmire tentou argumentar que os soluços haviam sumido, mas Peter já havia dado sua palavra e recusou voltar atrás, não importando quanto o amigo implorasse. Para a sorte do Quagmire, Peter bateu o carro no carro da Meg enquanto a garota tentava fugir da polícia, e assim ele conseguiu escapar do porta-malas. E você está de castigo. A gente fala sobre isso depois que eu matar meu melhor amigo. Problemas com o seu cunhado. Após Quagmire ser encontrado quase morto, Brenda apareceu com Jeff para cuidar do irmão durante sua recuperação do trauma. Enquanto estavam na casa de Quagmire, os abusos começaram a acontecer, expondo quão terrível era a situação de Brenda. Inicialmente, Quagmire tentou não se envolver nos assuntos de sua irmã, mas após uma noite em que Jeff insultou Brenda intensamente, ele procurou Lois, pedindo que ela tentasse conversar com Brenda e assim fazer ela terminar com o Jeff. Infelizmente, Brenda estava profundamente em negação sobre o quão ruim Jeff realmente era com ela. Em grande parte era devido ao tempo que passaram juntos. Ela acreditava em muitas das coisas horríveis que Jeff dizia sobre ela. Quando Lois não conseguiu convencer Brenda, Quagmire organizou uma intervenção e teve uma conversa sincera com a irmã sobre vê-la tão abusada, parecendo ter conseguido tocá-la, mas não sendo suficiente para ela deixar o Jeff. Em vez disso, o casal desajustado anunciou que iriam se casar, pois Brenda estava grávida. Isso levou Quagmire ao limite, pois agora uma criança estaria envolvida para o Jeff maltratar. Ele então elaborou um plano para levar Jeff com ele e os amigos para uma viagem de caça numa floresta, com a intenção de se livrar de Jeff de uma vez por todas. No entanto, Jeff percebeu o plano, surpreendeu Quagmire e o levou para o meio da floresta após nocautear Peter e Joe. No meio da floresta, Quagmire provocou Jeff para que ele largasse a arma e partissem para uma trocação franca, mas o Quagmire acabou apanhando muito, com Jeff o estrangulando até que ele não tivesse mais forças para se levantar. Após isso, Jeff começou a cavar uma cova. Mas antes de enterrá-lo, Quagmire revelou que ainda estava vivo, e aproveitando a oportunidade atropelou Jeff, prendendo ele a uma árvore com seu carro. No final, forjou uma carta de despedida em nome de Jeff para Brenda. Eu me enforco todos os dias, desgraçado. Foi enganado por Brian. Quando Brian sofreu um acidente e perdeu todos os dentes disputando uma corda com Peter, Quagmire surpreendeu a todos ao ser o único a se oferecer para pagar o implante dentário do cachorro. A transformação de Brian chamou a atenção, levando ele a ser contratado como corretor de imóveis. Como Brian estava se saindo muito bem na nova profissão, seu chefe ofereceu a oportunidade de se tornar sócio, mas para isso ele precisaria convencer um otário a comprar uma casa ruim no porto da cidade. Com isso, Brian percebeu que Quagmire tinha dinheiro sobrando e resolveu trair sua bondade
bondade, tentando enganá-lo para que comprasse a propriedade. Ele então seguiu Quagmire até uma academia, onde lhe deu uma quantia em dinheiro para compensar o empréstimo que Quagmire tinha feito para ele arrumar os dentes. Em seguida, mencionou a casa que estava tentando vender, alegando que era um investimento que valorizaria ao longo dos anos. Inicialmente Quagmire não estava muito certo sobre investir em um imóvel, mas acabou aceitando quando Brian falou que um colega piloto que Quagmire odiava também estava interessado na propriedade. Ao perceber que havia sido enganado, Quagmire partiu para caçar o Brian e sair do negócio antes de ser prejudicado. Brian se escondeu por horas para garantir o contrato, mas Quagmire o encontrou em um motel barato. Confrontou ele chamando de canalha por prejudicar a única pessoa que o ajudou. Ao ouvir isso, Brian mostrou um profundo arrependimento e admitiu que Quagmire era uma boa pessoa que não merecia aquilo. No entanto, enquanto Brian falava, as 72 horas do contrato passaram, forçando Quagmire a ficar com o imóvel em péssimo estado. Mesmo assim, o Quagmire não deixou barato e se vingou acertando Brian no rosto, fazendo o cachorro perder todos os dentes novamente. Curta sua pocilga, seu trouxa! Seu desgraçado! Casou-se com uma prostituta. Após uma noite de bebedeira com os amigos, Quagmire acabou casando com uma prostituta chamada Charmice. Ao perceber o grande erro que tinha feito, ele imediatamente tentou convencê-la a se divorciar para que pudessem voltar às suas vidas normais, mas Charmice não aceitou, já que havia passado 40 anos no ramo da prostituição, e o sonho dela agora era ser casada e cuidada. Desesperado para obter o divórcio, Quagmire decidiu mentir sobre sua orientação sexual, alegando ser gay e incapaz de oferecer a Charmice o relacionamento que ela tanto desejava. Charmice concordou com o divórcio e resolveu voltar para casa. No entanto, ao retornar à casa de Glenn para buscar algo esquecido, ela o flagrou assistindo a conteúdo adulto heterossexual. Isso levou Charmice a exigir que ele provasse que era gay tendo relações com outro homem. Quagmire, desesperado, busca a ajuda de Peter, que concorda em ajudar, mas com algumas exigências. Entre elas estava incluído um jantar romântico, já que para traçar o Peter é preciso pelo menos pagar um lanchinho. Após o jantar, eles decidem ir logo aos finalmentes. Então, depois de umas carícias nada forçada e alguns beijos românticos, a Charmice exige que eles façam logo. Porém, quando o pincel do Quagmire estava quase encostando na tela do Peter, a Charmice interrompe falando que ele não era gay, mas já que ele estava disposto a ir tão longe para se livrar dela, resolveu dar o divórcio para ele. Mas para piorar a situação do Quagmire, a Charmice deixou a câmera do computador ligada, e a família do Peter viu toda aquela cena bizarra. Está na cara que você não é gay. Eu só sei tá na cara. Eu sou alguma coisa, porque estou com a barraca armada há meia hora. Perdeu seu bem mais precioso. Quando Joe pegou a chave de uma lancha no depósito da polícia, convidou seus amigos para um passeio de barco no mar, mas o que deveria ser um simples dia de diversão acabou em tragédia, pois Quagmire teve a má sorte de atrair a atenção de um tubarão agressivo. O tubarão mordeu no meio de suas pernas e o arrastou pelo mar. Seus amigos conseguiram ajudar a escapar do ataque. No entanto, o bem mais precioso de Quagmire não teve a mesma sorte, já que o seu mangusto virou comida de tubarão. No hospital, o médico assegurou que Quagmire ficaria bem, mas teria que se acostumar a viver sem um pênis. Como é alguém obcecado por relações com praticamente qualquer coisa, Quagmire não aceitou bem a perda do seu brinquedo, ficando completamente confuso de como seria sua vida de agora em diante. Com isso, ele tentou explorar outros hobbies para preencher o vazio deixado pela impossibilidade de praticar sexo como costumava fazer. Quagmire tentou encontrar consolo na ventriloquia, mas durante sua apresentação, ficou evidente que estava considerando tirar a própria vida em vez de apenas fingir. Por sorte, ele consegue ser parado por seus amigos, depois de voltar para casa. Ida foi capaz de apresentar uma solução, doando seus próprios órgãos genitais antigos para que Quagmire pudesse recuperar parte da normalidade em sua vida. Meu Deus, Quagmire perdeu o pênis! E essas foram as 5 piores coisas que aconteceram com o Quagmire. Comente o que você achou desses episódios. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.